pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do lobisomem russo ou o maníaco de Angarsk. Mikhail Viktorovich Popkov nasceu em 7 de março de 1964 em Norilsk, que então era a República Socialista Federativa Soviética Russa. E logo depois, ele e a família se mudaram para Angarsk. Não se sabe muito sobre a infância do Mikhail, mas quando ele tinha cerca de 5 anos, seus pais acabaram se mudando para 1.600 km ao sul e deixaram ele sozinho para morar com o avô. E algum tempo depois, os pais dele foram buscar para morar com eles novamente. Porém, os pais dele tiveram uma filha, a irmã do Mikhail, chamada Lena. E o Mikhail, ele não gostou da ideia, ele se sentiu abandonado e traído, Os pais dele simplesmente o deixaram lá com o avô e tiveram, outra família sem ele. E ele tinha muita inveja e ciúme da Lena, porém ele percebeu que se ele se esforçasse na escola, ele poderia receber a atenção dos pais assim como ela. Aos 8 anos, ele começou a trabalhar junto com o pai dele, cavando covas no cemitério. E ao entrar na adolescência, ele decidiu seguir uma carreira sozinho e acabou se tornando mecânico. Em 1981, já com 17 anos, o Mikhail começou a trabalhar em uma empresa petroquímica. E durante esse período, ele acabou se apaixonando por uma garota e eles começaram a namorar. Porém, no mesmo ano, ele acabou sendo recrutado para o exército. E essa namorada dele, ela foi bem realista, ela disse que não esperaria por ele e que eles podiam terminar o relacionamento. Então o Mikhail foi para o exército e depois de 2 anos ele retornou. E ele ainda tinha esperança de voltar o relacionamento com essa garota, porém quando ele voltou, em meados da década de 1980, ele foi até a casa dela, porém ela tinha se casado com outro. Então o Mikhail ficou muito frustrado e chateado. Ele resolveu se animar, pensando na família dele. Então no caminho para casa, ele acabou parando para flores e levar para sua mãe, já que era a única mulher que ele tinha na vida dele. Porém, quando ele chegou na casa dele e abriu a porta, ele se deparou com uma cena chocante. Sua mãe estava tendo relações com o melhor amigo de seu pai e seu pai estava bêbado, caído ao lado. Então, vendo aquela cena, o Mikhail ficou chocado. Ele imaginou que aquilo tudo era uma traição, que o pai dele não estava sabendo. Porém, o que ele não sabia é que o pai dele não sabia como ele tinha participado antes do Mikhail chegar, e antes dele ficar tão bêbado que ele acabou desmaiando, ele tinha participado e o Mikhail não sabia. Então ele ficou muito chateado com a mãe dele, ele considerava aquilo imoral, ele ficou muito bravo e aquela experiência, segundo ele, acabou desencadeando uma profunda desconfiança entre as mulheres e principalmente de sua mãe. Ele sentia raiva e nojo dela. No início de 1986, aos 22 anos, o Mikhail acabou conhecendo Elena Michorova, de 20 anos. E os dois se conheceram enquanto praticavam esqui. Porém, a Helena, ela já estava em relacionamento e o namorado dela, ele estava no exército. Porém, isso não impediu que eles começassem um relacionamento. Então, a Helena e o Mikhail namoraram por cerca de 4 meses e depois se casaram. Um tempo depois, eles tiveram uma filha que o apelidaram de Katia. E em julho de 1987, o Mikhail acabou se tornando policial. Ele gostava da ideia de estar no controle e no poder. E algum tempo depois, um incidente na casa do Mikhail acabou o transformando. Ele chegou em casa e encontrou sua filha de 5 anos de fora da casa. E nesse dia estava muito frio. Então ele perguntou para ela porque ela estava lá fora sozinha. E ela disse que a mãe dela estava com um amigo e que eles pediram privacidade. Então depois o Mikhail acabou encontrando algumas camisinhas lixo e ele ficou muito desconfiado da Helena. Ele ficou muito bravo com ela, eles acabaram tendo uma discussão bem feia. Porém, ela disse que não tinha traído ele, que era tudo mal entendido.
Então Mikhail acabou ficando obcecado com a ideia de que a Helena tinha o traído. Então, depois disso, ele acabou ficando muito violento e a beber muito. E depois de alguns dias, ele estava dirigindo à noite sozinho com sua viatura da polícia, quando avistou uma mulher bêbada andando sozinha. E ele ofereceu carona e ela acabou aceitando, pois ela se sentiu segura, já que era um carro policial. Em algum momento, Mikhail conta que eles acabaram se desentendendo e ela acabou acertando um soco no rosto. Então ele acabou revidando e ela acabou desmaiando. Ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, então ele dirigiu até o deserto da Sibéria. Então ele colocou o corpo dela lá e a esfaqueou diversas vezes. E depois deixou seu corpo na floresta. Então, basicamente, o Mikhail definiu que suas próximas vítimas seriam mulheres que se comportassem de uma maneira na qual ele achasse adequada, elas não seriam suas vítimas. Mas se elas tivessem ações que não fossem inadequadas na visão dele, ou que fossem imoral, ele poderia até ajudar elas com as compras ou carregar as malas. Mas as mulheres que aceitavam ofertas de álcool ou para ter relações, mulheres que eram amigáveis ou confiantes, seriam suas vítimas. Confiscadas da delegacia, ele mantinha guardada em seu carro chaves de fenda, chaves e facas que ele mantinha sob o banco do carro. Já o porta-malas ele usava para ferramentas maiores, como um machado ou um taco de beisebol. E quando ele acabava de usar uma arma selecionada, limpava as impressões digitais e as deixava perto da cena do crime. Ele espancava suas vítimas, cometia abuso e também cometia abuso com alguns cadáveres. E ao longo de 3 anos ele continuou fazendo várias vítimas ali naquela região, chegando a fazer várias vítimas em um único mês, ficando cada vez mais violento, e teve até uma vez que teve rumores que ele tinha arrancado o coração de uma mulher. E as pessoas estavam convencidas que havia um serial killer ali naquela região, e as pessoas o apelidaram então de O Lobisomem, por causa da brutalidade e da gravidade dos ferimentos que as vítimas tinham. Porém, a polícia discordava, eles insistiam em dizer que a culpa eram das gangues e da criminalidade que estava aumentando ali naquela região. E algumas vezes o Mikhail foi chamado para cenas de seus próprios crimes, e isso acabava o enchendo de orgulho, o que o levava a pensar que ele tinha cometido o crime perfeito, que nunca seria pego. Ele continuou fazendo várias vítimas, mulheres de 19 a 50 anos, sem ser pego por 6 anos. Até que em 26 de janeiro de 1998 ele acabou cometendo um erro. Estava andando com sua viatura quando acabou avistando Svelania Misiricius, de 17 anos, andando sozinho. Era uma noite muito fria, abaixo de zero. Então Mikhail acabou oferecendo carona para ela e ela aceitou confiante, sem nenhum medo, já que era uma viatura policial e o Mikhail também tinha um uniforme e o distintivo de policial. Então ele dirigiu por alguns minutos e depois acabou entrando em um caminho fora da rota. A Svelania acabou ficando com muito medo, e perguntou para onde eles estavam indo, porém o Mikhail permaneceu quieto. Então ele levou ela para uma área de floresta e lá ele mandou ela sair do carro e começou a bater sua cabeça várias vezes em uma árvore até que ela caísse no chão. Então depois ele tirou suas roupas e tentou cometer abuso. Porém ela conseguiu escapar e correu sem olhar para trás. Então ela avistou um idoso caminhando com seu cachorrinho e pediu por ajuda. Porém ele a olhou estranhamente e se recusou a ajudar. Então ela correu para trás de um arbusto e ficou escondida até que passasse algum carro. Ela viu luzes altas de um carro que estava vindo pela estrada. Então ela pulou desesperadamente pedindo por socorro, começou a gritar e pedir por ajuda, porém quem estava no carro era o Mikhail. Então ele saiu do carro muito furioso, ele acabou espancando ela e acabou arrancando metade de seu cabelo. E ele acabou a machucando tanto que metade do seu corpo ficou paralisado. Então ele deixou ela lá sangrando bastante e ele imaginou que ela morreria de frio, e por conta dos ferimentos. No outro dia pela manhã, ela foi encontrada e a equipe de socorro acabou achando que ela estava morta por conta de seus ferimentos,
e por conta do frio que estava, porém ela ainda estava respirando. Então, rapidamente ela foi levada para o hospital. Então, depois de muitos dias se recuperando, ela disse aos policiais que o seu agressor era um deles. Então, eles ficaram chocados e mostraram várias fotos de vários policiais para ela. E quando eles mostraram a foto do Mikhail, ela disse que era ele, sem sombra de dúvidas. Porém, por incrível que pareça, as autoridades se recusaram a ajudá-la e se recusaram a fazer alguma coisa a respeito, pois nessa época a cultura protegia oficiais. Então o Mikhail nem chegou a ser suspeito, ele só foi interrogado e a mulher dele, a Helena, também foi interrogada e ela disse que na noite do crime o Mikhail estava com ela, então ele tinha um álibi forte, né? A Helena mentiu, né, para proteger o Mikhail. Na época, o Mikhail nem chegou a ser suspenso e eles simplesmente acharam que a Svelania estava confusa, né, por conta dos ferimentos que ela tinha sofrido e pelos ferimentos na cabeça. Então o Mikhail, né, ficou livre e continuou cometendo os crimes. Então, em 2 de junho de 2000, ele notou duas mulheres caminhando sozinhas, Marina Ligsna e Lila Paskovskaya. Então, ele parou ao lado delas e ofereceu carona. Ele mostrou seu distintivo e disse que era um policial de folga. Então, elas nem hesitaram e acabaram aceitando. Então, ele levou as duas para a floresta, acabou abusando e matando as duas. Seus corpos foram encontrados 2 dias depois. E nos 10 anos seguintes, ele continuou fazendo mais vítimas. E em 2011, os policiais resolveram tentar uma estratégia diferente, já que ninguém conseguia resolver esse caso. Eles passaram o caso para uma nova equipe de investigação. Eles acabaram analisando todas as evidências e o Mikhail, por ser policial, né, ele sabia como tirar todas as evidências, né, todas as provas da cena do crime. Porém, o único detalhe que ele deixou passar foi as marcas dos pneus. Em todas as fotos tinham as mesmas marcas de pneu. Então, eles acabaram mandando para especialistas e alguns dias depois os resultados saíram. E eles definiram que aquelas marcas de pneu foram feitas por um Lada 4x4, um veículo normalmente usado por policiais. Então a equipe acabou reconsiderando, né, o testemunho de Melania. Então eles questionaram cerca de 3.000 policiais e ex-policiais de 20 anos atrás, desde quando os crimes começaram. Então convocaram Mikhail para dar seu testemunho. Então eles convocaram Mikhail para responder algumas perguntas, assim como os outros. E nessa altura o Mikhail já tinha deixado a polícia há alguns anos antes. E o Mikhail, ele estava tranquilo, né? Ele achou que ele tinha passado tanto tempo sem ser pego e não seria diferente dessa vez. Porém, o que ele não sabia é que agora seriam feitas amostras de DNA. Então, né, eles pediram para recolher seu DNA, porém ele se recusou e perguntou o que aconteceria se ele recusasse. Mas depois ele acabou cedendo, a hesitação dele acabou gerando muita desconfiança. Então eles mandaram um oficial para seguir o Mikhail e logo depois que ele saiu da delegacia ele já foi direto para um escritório de um advogado, o que acabou parecendo mais suspeito ainda. Então nos meses seguintes eles acabaram seguindo o Mikhail até que as amostras de DNA, né, e os exames chegassem. Finalmente, em junho de 2011, as amostras chegaram. Eles tiveram a resposta. As amostras batiam. Mikhail era o lobisomem que eles tanto procuravam. Eles acabaram o prendendo e, quando interrogado, Mikhail disse que tinha feito apenas 3 vítimas. Mas depois de muitas horas de interrogatório, ele acabou confessando que foram 22. E ao descrever seus crimes, o Mikhail parecia bem orgulhoso de tudo que ele tinha feito. Ele disse às autoridades que queria limpar as ruas das prostitutas, o que não fazia sentido, né? Já que nenhuma das suas vítimas eram prostitutas. Especialistas concluíram que ele tinha plena consciência de seus atos, então ele foi julgado e considerado culpado. Em janeiro de 2015, ele foi condenado à prisão perpétua e sua esposa e a filha dele se recusaram a acreditar que ele era um assassino. Elas ainda foram na TV e declararam que o Mikhail era inocente. E o Mikhail acabou confessando mais crimes nos anos seguintes. Isso acabou levando a um novo julgamento em 2018. E ele foi condenado por mais 56 assassinatos.
e recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua. O tribunal acabou retirando sua patente policial e ele permanece preso até hoje com 60 anos. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso, ele é bem curto, né? Não tem tantas informações, todos os nomes das vítimas, mas é um caso bem triste, né? Eu nunca trouxe nenhum caso russo aqui pro canal, é o primeiro caso que eu tô trazendo. Mas é um caso bem triste, né? E saber mais uma vez que foi tudo culpa, né, da negligência, né, das autoridades. Porque se eles tivessem, né, acreditado na primeira vítima lá, que ela conseguiu sobreviver, né, ainda bem que ela conseguiu sobreviver, se eles tivessem ouvido ela, né, e levado adiante, ele já tinha sido preso e não tinha ficado, né, solto por 10 anos fazendo mais vítimas. Então, mais uma vez, foi culpa da negligência, né, das autoridades. Ele fez muitas vítimas, né, mais de 56. Eu acredito que ele tenha feito mais vítimas e acabou não confessando. Com certeza ele fez mais vítimas. E muito triste, né? Porque ele demorou muito para ser descoberto. Saber a opinião de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários. Então é isso. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.